Lucas 32, a partir do versículo 39. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, morreu esse ano, ou final do ano passado, se não me engano, aquele que cunhou a expressão, né, modernidade líquida, se referindo ao tempo em que nós vivemos, cultural, chamado pós-modernismo. Bauman vai fazer a sua crítica ao nosso tempo, à nossa geração, como eu gosto de dizer, por ser um tempo justamente daqueles que se moldam a cultura, que se despem de todo princípio objetivo ético e moral, que se camuflam à medida em que a necessidade exige uma espécie de mutação, de transformação. Zygmunt Bauman vai dizer que princípios fundamentais do justamente modernismo, né, visão ou filosofia ou ideologia do período anterior, como verdade, como altruísmo, como originalidade, como de fato bondade, esses conceitos que para os antigos, vai dizer Bauman, eram coisas ou princípios sólidos, se liquefizeram. E hoje nós temos uma espécie de relativização desses valores, né? Haja visto que essa guerra esquerda-direita, não só no Brasil, mas no mundo, é justamente a briga por princípios. É a relativização do gênero, é a relativização da moral, é a relativização da verdade, é a relativização de toda espécie de princípio que antes havia sido tratado como algo de fato empedernido, como uma rocha, não é? Algo como uma pedra, sólido. Por isso então, hoje nos é estranho, por exemplo, o discurso de Jean-Paul Sartre, o filósofo francês, né, também já morto, justamente desse período passado, quando ele diz que naquele tempo, né, para aqueles que se espantavam em ver o discurso de Sartre, nós precisamos, o que ele vai dizer, de um projet de la vie. Eu não sou muito bom em francês não tenho que fazer os biquinhos, que eu acho uma coisa um tanto feminina, mas a ideia de Sartre é um projeto de vida, né? Estipular objetivos, avançar camadas, e tudo isso se perdeu, porque hoje se vive uma espécie do carpe diem, né? da literatura romântica medieval, em que se vivia a intensidade do dia e isso era o suficiente, amanhã não me importa, né? Aquela maneira de viver dos poetas desse período, que viviam simplesmente para a beleza e para, quem sabe, a consequência de uma experiência vivenciada, seja ela qual fosse. Eu não sei se eu estou sendo muito complexo para você, mas um outro autor, que é justamente um tão lido, né, que é o Francis Schaeffer, um grande filósofo do nosso tempo, né, escreveu no seu livro A Morte da Razão, que a falta de propósito e identidade é justamente rumar para o desespero. A falta de propósito, a falta de identidade, da solidez dos valores, é o rumo para o desespero. É justamente com essa introdução, falando de identidade, de propósito, de solidez de algumas coisas que não podem ser negociadas, que eu convido você a ler comigo o Evangelho de Lucas, a partir do versículo 39 do capítulo 2, que diz assim: assim que cumpriram tudo o que a lei do Senhor exigia, voltaram para a sua cidade Nazaré, na Galiléia. E o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém de acordo com o costume da festa. Vamos parar por aqui, nós vamos continuar a leitura para trazer aqui uma perspectiva panorâmica histórica do que estava acontecendo no período de Jesus. O texto vai dizer para a gente que tanto Maria quanto José, eles vão em uma caravana para Jerusalém na festa da Páscoa, não é isso que diz aí? Eles saem da sua cidade Nazaré, na Galiléia, rumo a Jerusalém, assim como a lei exigia, porque a lei mosaica, a lei de Moisés, exigia que todo judeu
ele teria que ir em 3 festas, que era a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Era uma obrigação de todo judeu homem. As mulheres não eram obrigadas a ir até Jerusalém, mas os homens sim, de ir a essas festas. A questão é que no período de Jesus a população era muito maior do que a população quando Moisés escreveu a lei. Então, por causa da distância, como é o caso da família de Jesus, Nazaré, na Galileia até Jerusalém era tão grande que eles iam em uma festa só, anualmente. E normalmente a da Páscoa, que era a mais importante. E é o que está acontecendo aqui. Eles saem da sua cidade em uma caravana que muitos estudiosos vão dizer que a caravana era tão grande dos que iam para Jerusalém que para você esperar de uma ponta a outra, do princípio ao final da caravana, demorava um dia inteiro para passar. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de viajar aqui por dentro de Santa Catarina e pegar aqueles trilhos de trem antigo e o trem estiver passando. Eu e a Lidiane já ficamos algumas vezes esperando, né? Algumas vezes. E vai alguns carrilhões, né? Alguns minutos ali você fica agarrado esperando o trem passar. Você imagina uma caravana de todo um dia. Um dia, você viu o primeiro chegar, um dia depois o último passa, rumo a Jerusalém. Tamanho era o êxodo, né? E essa trajetória até a festa. A festa era importante. E o texto vai dizer para a gente que eles foram, não é? E o menino, Jesus, diz no versículo 40, crescia e se fortalecia. A ideia de crescer e se fortalecer é que ele estava crescendo em estatura mesmo. Ele estava se tornando um adolescente, saindo daquele princípio que de fato mede, né, a infância para a adolescência. Na verdade, Jesus aqui era um pré-adolescente, 12 anos, né? Que é justamente o período que ele teria que estar em Jerusalém na festa da Páscoa, porque todo menino de 12 anos estava ali fazendo justamente essa transição da vida infantil para a vida adulta. Iria iniciar os seus estudos, né? Como todo judeu era iniciado. Isso é chamado de bar mitzvah, né? Todo judeu até hoje de 12 anos, ele de fato vai fazer o seu bar mitzvah, que é a transição da vida, da ingenuidade, da inocência para os estudos da Torá, os estudos da lei judaica. E é isso que Jesus vai fazer lá. O texto diz para a gente que eles cumpriram isso, essa lei, essa exigência da lei, indo até Jerusalém. O menino crescia, ficando forte, não é? E ficando também cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele, isto é, o favor de Deus estava sobre ele. E aí o 41 diz assim para a gente: seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando Jesus completou 12 anos, ele subiu, né, com eles a Jerusalém, de acordo com o costume da festa. Todo mundo já entendeu. Jesus está fazendo 12 anos, é necessário estar em Jerusalém para fazer ali os seus votos de transição, o seu bar mitzvah. E a caravana que está com eles é uma caravana enorme, que está sendo de fato orientada ali pelos líderes da caravana até chegar em Jerusalém. O que é interessante no texto até aqui é a presença de Maria, porque a mulher não era obrigada a estar. E normalmente essa viagem muito cansativa, o pai é quem fazia com o menino. Mas o texto diz para a gente que todos os anos seus pais iam até Jerusalém. Isso nos leva a pensar nos porquês de Maria, não é? Se juntar na caravana e andar todos aqueles dias até Jerusalém, até a festa da Páscoa, com tanta acuidade, né? com tanta obstinação. Então vai ser um consenso entre os teólogos, entre os estudiosos, em que Maria ela estava lá porque ela era alguém zelosa. Ela não tinha obrigação, mas ia assim mesmo porque se importava. E aí, quem sabe eu vou levantar um ponto que a gente vai no grupo quebrar aí o pau, né? Discutir bastante durante a semana, que é o fato de que os pais de Jesus, desde o início da revelação do anjo, sempre foram para ele um referencial e tanto de espiritualidade. Você pode pensar, mas Jesus não era Deus? Calma com isso. Mas o que é fato até aqui no texto é que os pais são zelosos,
que os pais são referenciais, que os pais estão de fato indo à frente, conduzindo o menino nos caminhos que ele deveria ser conduzido, até porque seus pais ainda não sabiam da divindade de Jesus, seus pais não tinham ainda a compreensão plena e integral de quem ele era. Maria conhecia o milagre, Maria se lembrava das palavras do anjo, mas daí ela concluir que Jesus é o próprio Deus, ela ainda não chegou a isso. Então ela aqui se comporta como uma mãe normal, que se importa justamente com a construção doutrinária, teológica, espiritual, moral e ética do seu filho. Por isso ela está todos os anos caminhando todo aquele tempo, toda aquela distância, se sujando, estando em uma condição, quem sabe, tantas vezes de desconforto, para justamente demonstrar para o seu filho que ela estava preocupada com isso. Eu acho que você entendeu esse primeiro ponto. A minha pergunta é: hoje nós somos esse modelo de referencial para os filhos, para os amigos, para os parentes, para os próximos? Eles olham para a gente e veem em nós tamanho zelo pelas coisas de Deus, a ponto de se colocar nessa situação de desconforto, de viagem tantas vezes mitigante, de viagem tantas vezes que exala o indivíduo que está numa condição de caminhar um deserto inteiro para chegar a Jerusalém só para levar o filho. Eu acho que não me parece. E eu acho que no final da história, tantas e tantas vezes a gente se pergunta por que Deus agia tanto nesse tempo e não mais no nosso. Eu continuo sendo justamente do posicionamento de que não foi Deus que se afastou de nós, fomos nós que nos distraímos demais. Fomos nós que perdemos esse desejo de ser o referencial, de trabalhar na construção do crescimento do outro. Fomos nós que de alguma forma nos tornamos displicentes com as coisas de Deus. Ou não é? Não é assim? A gente vai levando na lambuja, a gente vai conduzindo assim, né? Tantas e tantas vezes de maneira descuidada, de maneira displicente, e a gente não percebe o valor que isso tem para os nossos filhos, para aqueles que estão olhando para nós como referencial. Você acha que não tem ninguém olhando para você? Mas tem, sempre tem. E tantas vezes nós somos colocados em situações que é necessário de nós, de fato, mostrarmos quem somos, mostrarmos o que nós refletimos em nossa vida. Quando isso se perde, isso fica desfocado, embaçado, aí já não faz mais diferença nenhuma. Perceba isso. Jesus, que é o Filho de Deus, não é o Filho de Deus como nós somos filhos de Deus, né? Ele é o Filho gerado na eternidade pelo Pai, de mesma essência, não é? Isso chamado de consubstanciação, transubstanciação, é o mesmo corpo, né? União hipostática aí para os mais estudiosos. Ele e Deus são de mesma essência, encarnado ali, transubstanciado, tendo como referencial para ele, para o seu crescimento individual, enquanto indivíduo, enquanto homem, os pais. Ou você acha que Jesus, com 2 anos de idade, ficava citando Isaías, né? De cor, e falando: mãe, és teu dever fazer mingau para mim, né? De repente a gente tem uma concepção de Jesus meio assim, uma coisa meio, uma aberração da natureza, né? Que pegava o lápis para desenhar igual o meu filho, que está aquela rabisqueira danada, e aí quando ela fosse lá, estava lá um texto maravilhoso, uma citação de Ezequiel. Não era uma criança que exigia cuidados, que exigia dos pais, de fato, pais que fossem para ele exemplo, para que ele, enquanto indivíduo, se tornasse quem se tornou. Para ele que, enquanto um adolescente, tivesse de fato a quem se espelhar, ou em quem se espelhar, os pais. E essa, eu penso, é a responsabilidade de cada um de nós. A sua displicência ou o seu zelo vai ecoar. Vai ecoar. Eu faço questão, não quero ser o exemplo maior do mundo, e não sou, muito pelo contrário, né? Mas de estar sempre à frente. Esse é o meu princípio. Eu não mando ninguém fazer nada, nem em casa. Nunca fui desse tipo de dar ordens, né? Eu estou na frente. Se tem uma viagem missionária, o meu sonho é que essa igreja toda vá, mas eu não vou mandar você ir, porque no dia que você for porque eu mandei, isso não tem validade nenhuma. Eu vou.
Aí eu fico no ônibus 2 dias e meio, 3 dias, 15 dias. Para quando eu voltar, você olhe para mim e pense, pô, dá para eu ir também. Porque se esse Zé Mané foi e deu certo, por que eu não vou, né? Acho que o princípio é esse. Porque eu não sou em nada diferente de você. Eu sou um indivíduo como qualquer um outro, né? Que Deus chamou, mas de fato continuo sendo o pior dos pecadores. Mas se nós nos colocarmos como esses que são exemplos, e principalmente se tratando de reino de Deus, isso tem um efeito enorme para aqueles que estão olhando para nós, para aqueles que de fato veem em nós algum valor, não somente enquanto cidadão, membro da sociedade em que a gente faz parte, mas representante do Evangelho que de fato foi revelado por Deus através de seu Filho. Amém? Seja esse exemplo, não seja displicente, seja com uma leitura bíblica que seja referencial. É isso que Maria é isso que José é, todo o tempo nos evangelhos. E o texto vai mais além, né? O texto diz no 42 que ele vai aos 12 anos, né, como eu já expliquei, e no 43 diz que passados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram o caminho de um dia e passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o acharam, voltaram a Jerusalém em busca dele. 3 dias depois, eles o acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas. O que acontece? A caravana vai embora. Está Maria, José na caravana, e a caravana não é o ônibus que eu estava, né? Você sabe de todo mundo que está lá, e cada parada fica um perguntando pelo outro para que o ônibus saia e ninguém fique. A caravana era uma caravana de um dia inteiro. Então, o costume eram as mulheres saíam antes, porque os homens andavam mais rápidos, elas se adiantavam e os homens saíam depois, justamente para igualar a velocidade. Nessa organização, nessa logística de viagem, o que provavelmente deve ter acontecido é que Maria estava achando que Jesus estava com o pai, ou com os primos, ou com os chegados. E José, da mesma forma, ou está com Maria, ou está com alguém. O texto diz que passado todo um dia de viagem, eles se dão conta de que ele não estava com ninguém por ali. E aí eles começam a procurá-lo. Diz o texto que eles passam 3 dias procurando por Jesus. Mas como assim 3 dias? Um dia para passar toda a caravana, de ponta a ponta, né? Você não é procurar, se perdeu no hotel, né? Aí você vai na sala ali, pá. Ou, não sei se alguém já viu essa tipo de situação, no Rio de Janeiro acontece muito, dia de domingo, verão, a criança se perde na praia. Ô meu amigo, isso dá uma dorzinha de cabeça, né? Aí tem que ser acionado os salva-vidas, né? E fica toda aquela procura, a criança fica lá, os pais vão terminar no posto do salva-vida procurando pelo filho, mas isso dá uma dor de cabeça, bate um certo desespero. Eu nunca me perdi, mas eu já vi situações assim. Ali não era uma praia, era um êxodo enorme, né? Então eles provavelmente passaram todo um dia procurando Jesus, não encontraram. E como já haviam saído há um dia de Jerusalém, retornam para procurá-lo em Jerusalém, mais um dia, o segundo dia de viagem para achá-lo. E o terceiro dia que eles procuram e o encontram no templo. E aí Jesus está lá, tomado, absorto, né? Por aquele momento especial em que, terminando a festa da Páscoa, o Sinédrio, os membros do Sinédrio, que eram doutores da lei, eram homens letrados, homens de erudição, né, dentro do que era a religião judaica, eles saíam para o pátio do templo ou para o terraço e davam a oportunidade justamente desses meninos que iam fazer o seu bar mitzvah, deles perguntarem. Era um momento precioso na vida de qualquer estudante. Pensa, se você tivesse aí a oportunidade de fazer perguntas, né, para os grandes mestres da matéria que você gosta de estudar. Era o que estava acontecendo lá. Os sábios, os eruditos do judaísmo davam oportunidade. E Jesus está ali, tão tomado por aquele negócio, que perdeu o ônibus. O ônibus foi embora, a caravana foi embora, ele ficou, né? E isso justamente me leva a pensar numa questão que
O que faz com que ele perca a caravana é justamente esse encanto que envolve o menino de 12 anos de estar a primeira vez em Jerusalém e tendo a oportunidade de conhecer coisas ali, pertinentes ao que de fato era a sua realidade. Ele estava... Como descrever esse sentimento? Eu posso dar meu exemplo aqui, né? Com o que eu gosto mais de fazer, que é instrumento musical. Gastar horas e horas em lojas. No Rio de Janeiro tem cada loja de instrumento enorme, né? E tinha uma, eu não vou lembrar agora o nome, eu era um office boy. Quem lembra aqui? Ainda existe office boy, André? Existe office boy? Você sabe o que é office boy? Office boy é um menino, né, que trabalha no escritório de alguma coisa e ele faz serviço de rua. Tem que ir no cartório, manda o menino, né? Tem que entregar alguma coisa, manda o menino. Eu era esse menino. Eu adorava quando me mandavam para a Barra da Tijuca, e justamente no prédio onde tinha um cliente da empresa de administração que eu trabalhava, e embaixo tinha uma loja de instrumento enorme, cara, só instrumento caro. Eu era um menino, 17 anos no máximo aí. E aí eu ia, né, para entregar o documento, perdia a hora naquele negócio ali, porque os caras me tratavam como se eu fosse comprar alguma coisa, né? E eu só saía com uma palheta sempre. Então eu olhava o instrumento assim, caríssimo, né, que não tinha condições de comprar aquilo. E eu falei assim, deixa eu experimentar aquilo ali. Eu só queria, na verdade, tirar uma casquinha daquela coisa lá. Aí ele pegava uma Gibson lá, eu ligava e ficava lá, cara, 20 minutos, 30 minutos pensando, se isso aqui fosse meu, né? Ele tirava a minha casquinha, depois que perdia o horário, às vezes me acionava, onde você está? Não, já estou indo, né? Eu estava na loja. Entende isso, né? Absorto por algo que você de fato é apaixonado. Todo mundo pode perder a hora assim, né? É o que acontece com esse menino. Ele está encantado com aquilo. Ele está tomado por aquilo. Ele não está dando lição de moral nos doutores da lei, porque ele não é nenhum super-homem. Você entende isso? Ele não está aqui, vocês estão errados, né? E os doutores da lei, caramba, como essa criança... Não é isso. Eles ficam admirados com tamanha profundidade dos seus questionamentos. Mas ele está ali aprendendo. Ele está aprendendo. Eu não vou entrar ainda, né? Vou deixar para o terceiro ponto. Quando é que, de fato, Jesus tem a compreensão da sua identidade, porque esse é o nosso terceiro momento, mas eu posso dizer para você que aquilo que o encanta no templo vai ser justamente a resposta dele aos seus pais, deveria ser aquilo que nos encanta hoje. Não guitarras somente, não exposição de carros antigos somente, não Beto Carreiro World, né? Somente, mas as coisas de Deus. A gente tem essa mesma paixão, nós ficamos absortos de fato, tomados, perdemos a hora, perdemos o tempo com aquilo que é pertinente ao reino de Deus, como aconteceu com esse menino. Não venha me dizer, só porque ele é Jesus. Não, não é isso. Ele é alguém que está de fato se encontrando aquilo que de fato era extremamente valioso para ele. Ele pede simplesmente a caravana para voltar para sua terra, que não era 2 dias e meio como eu viajei, era semanas. E a gente? O que é que nos encanta hoje? O que é que nos toma o tempo? Essa pergunta ela precisa fazer diferença, porque se não é o reino de Deus, se são outras coisas, nós estamos distraídos. Estamos distraídos. Nós precisamos reacender essa chama de filhos que ardem pelas coisas do Pai, que é o que ele vai dizer depois aqui. Entende isso? Que ardem de paixão pelas coisas do Pai, que ardem de paixão pelo reino do Pai, que ardem de paixão por um evangelho que nos transformou um dia. Eu não estou dizendo que você tem que abrir mão de todas as suas outras atividades, não, mas você precisa ter muito mais paixão pelo reino de Deus. Você precisa ter muito mais amor, né? Ser tomado, ficar absorto por uma leitura daquilo que é a revelação de... Poxa, cara, quem nunca ficou absorto lendo um romance? Às vezes eu falo assim, romance, eu não gosto de ler romance, não. Romance não é porque é romântico, né? É um estilo literário, que é aquela história, né? Toda história é um romance. Essa semana eu fui até o shopping, né? Para fazer... O que a gente foi fazer? Eu esqueci que eu fui fazer shopping. Acho que fui fazer compra.
sei lá. Aí tem lá uma exposição de livros, 10 pila, né? Ali o parque, né, de brinquedos, né? Toda vez que eu passo lá, a Lidiane já nem quer. Não, eu falei, vamos lá, vamos passar por ali. Não quero saber que eu vou comprar um livro, porque R$10 comendo, não paga a capa, né? Aí eu falo assim, não, por R$10 eu compro, nem que seja, sei lá, Gibi do Homem-Aranha, mas R$10 eu tenho que sair com o livro daqui. Aí eu fui garimpar, tem muita porcaria também, né? R$10 é porque ninguém comprou, ficou, né? Eu já achei preciosidades, né? Depois você vai lá e olha, né? Mas aí eu tô passeando assim, achei o Código da Vinci. Quem lembra do Código da Vinci? Virou filme, né? Do Dan Brown. Eu não concordo com o que ele fala ali, mas o romance é muito bom, né? Eu me lembro que quando esse romance foi lançado, eu fiquei desesperado para ler. Eu queria ler, estava curioso. E ele era R$80 o livro. E olha que era lá atrás, né? 80 pila, um amigo meu comprou e me emprestou. Aí eu li o Dan Brown todinho. Eu falei, cara, terminei. Pô, o romance realmente é muito bem escrito. Aí os posicionamentos dele, teológicos e históricos, são meio duvidosos em alguns momentos, mas, pô, achei por 10 pila, velho. Só que eu já li, né? Assim, a primeira coisa que você pensa é, pô, mas eu já li. Não, mas por 10 pila eu vou levar, né? Eu vou levar isso aqui, você deixa lá, né? Nem que um dia eu me empreste para alguém, né? Porque, de fato, a literatura... E quando eu li o Dan Brown, foi um romance. Acho que não tem ninguém apaixonado no livro, né? É um romance, é uma história. Ela é tão bem tramada, né? Tão bem organizada que você não consegue parar de ler o livro. Convenhamos, aquele é um fenômeno, né, aquele livro, porque o resto é uma porcaria. Os outros livros que ele compôs, assim, não é como aquele livro. Porque ele te deixa num estado de curiosidade, de querer saber o que acontece, né? Tem essa experiência, dê uma lida em Dan Brown, depois me pergunte lá para te esclarecer a porcaria que ele fala lá sobre os concílios e tal, né? Em teologia, que é muito ruim. Mas a história é bem tramada. O livro é tão bem tramado que, na época que ele foi lançado, haviam excursões na Europa para traçar a mesma rota descrita no livro. Você sentia a coisa. Mas o que eu quero trazer à tona aqui é o exemplo de como uma coisa dessa toma o nosso tempo, nos envolve de uma maneira que a gente fica, o que vai acontecer, né? Como é que vai terminar, né? De repente você é noveleiro, né? E fica, o que vai acontecer no capítulo de hoje, né? Não sei se o pessoal ainda vê novela, né? Não sei nem se tem novela ainda, para ser honesto com você. Mas a série que você mais gosta, né? Quem viu Dark aqui, o pessoal que gosta fica... Pô, troço todo complexo, caramba, velho, como é que vai acontecer agora, né? Ou Game of Thrones, né? Como é que termina? E a gente vai ver 6, 7 capítulos, que são 7 horas de série. É mais fácil você ver a trilogia Senhor dos Anéis do que ver 7 horas de série. Mas a gente fica lá absorto naquele negócio. Por que não é assim com o reino de Deus? Essa é a pergunta. Porque não é interessante? Será que é isso? Se não é interessante, será que a culpa é do Evangelho? É nosso. Porque se eu dissesse para você que Deus escreveu uma carta de amor, Deus, para você, isso seria algo que simplesmente você não acreditaria. Mas Ele escreveu. E está aqui. Isso precisa fazer diferença. Isso precisa despertar em nós uma intensidade, sabe? Para as coisas dele. Nada pode ser mais importante que tome o nosso tempo de tal maneira do que justamente o amor dele, a revelação dele, o reino dele, aquilo que ele nos ofereceu para sermos de fato responsáveis. No dia que isso acontecer com a gente, no dia que o Evangelho for algo de mais fantástico, de mais atraente, de mais apaixonante na minha vida, eu vou te dizer uma coisa: você terá acabado de se converter. Infelizmente. Antes disso, é só um namorico com o Evangelho. Amém? Só 2 pessoas. Amém, gente? Amém. Pois é, e aí a história agora vai ficar, né? Eu não sou o Dan Brown não, mas a coisa dá para ficar extremamente curiosa aqui, porque diz o seguinte, né? O versículo 47, depois que eles encontram Jesus no templo, diz o texto assim: e todos os que o ouviam ficavam admirados com sua inteligência e com suas respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos te procurando muito ansiosos. Ele lhe respondeu: por que me procuráveis?
Não sabias que eu deveria estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que ele lhes disse. E ele desceu com seus pais, indo para Nazaré, e obedecia a eles. E sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. O que está acontecendo aqui é que eles acham Jesus no templo, né? Eles estão em Jerusalém virando tudo e vão encontrar ele lá justamente nesse pátio fazendo as perguntas. E as perguntas não são qualquer perguntas, né? Porque diz o texto que todos que ouviam ele ficavam admirados com a inteligência das respostas dele. Ele era alguém que hoje poderia ser chamado como um menino prodígio, né? Que a gente conhece vídeos assim, de crianças assim. Eu vou até citar uma aqui que não é um exemplo assim de prodígio, né? A Maísa. Quem era a Maísa quando era pequenininha? Pô, era uma coisa que dava medo, né? O que é isso, cara? Uma criança, quantos anos? Já tinha 5? Mas eram umas respostas assim que nem eu teria inteligência naquele momento de fabricar com tanta rapidez, né? Então assim, era engraçado, era isso. Ela era irônica, ela fazia umas construções assim nas respostas que você era surpreendido. Como é que uma criança fala uma coisa dessa? Existem outras crianças prodígios nos instrumentos musicais, em pintura, não é? E assim sucessivamente. Jesus era extremamente inteligente. A reflexão que ele fazia, o tipo de pergunta que ele fazia, as respostas que ele dava, deixava aqueles mestres admirados. Mas eles não estavam assim, assombrados. Eles estavam assim, olha, esse menino, né, promete, né? Esse menino, ele tem um diferencial, ele é fora da curva. Ele é alguém que de fato se destaca. Essa é a ideia do texto. Não está falando de ninguém aqui. Jesus com 12 anos falando, eis que vos digo. Não pensa nisso. Ele está como um estudante, ali em destaque por causa da sua percepção e a sua capacidade ali de síntese do que está sendo tratado. Mas aí o texto diz que quando os seus pais o viram, ficaram maravilhados. A ideia no grego aqui é maravilhados no sentido não de que, olha que lindo, né? Encontramos ele, está no templo, né? Que beleza. Não é isso. É como se os olhos tivessem saltado das órbitas, porque eles procuraram tanto Jesus e foram encontrar justamente lá no templo, onde eles estavam no início. E aí eles vão, na verdade Maria toma a frente aqui e vai dar uma chamada, né? Claro, né? Passou 3 dias procurando, quando encontra, vai dar aquele beliscão, e ela vai dizer assim, filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos te procurando muito ansiosos. Claro, lembrem da história. O que já aconteceu com esse casal? Depois que eles foram embora, lá da sua terra na Galiléia, em Nazaré, houve a matança dos inocentes. Vocês lembram disso? Todas as crianças nascidas naquele período foram mortas, eles fugiram. Foram parar no Egito, ficaram exilados no Egito. Porque eles sabiam que seu filho tinha um diferencial, era especial e que havia uma força opositora tentando acabar com aquilo. Eles voltam para Nazaré, a gente não sabe quando, mas o fato é que voltam mais. O fato deles estarem ansiosos é porque eles tinham uma preocupação toda especial com aquele menino. Porque além de ser o filho único deles, eles sabiam tanto de coisas que eles já haviam tido que sofrer por causa daquela gravidez inusitada, né? Daquela gravidez miraculosa, como eu posso dizer. Então Maria vai chegar ali e vai dizer, por que você fez isso com a gente? Por que você esqueceu a gente? Você deixou a gente preocupado, você deixou a gente ansioso. E aí a resposta de Jesus é maravilhosa, né? Porque ela fala assim, percebam o contraste no texto. E ela diz, filho, por que fizeste isso conosco? No 48, teu pai e eu estávamos te procurando muito ansiosos. E aí ele responde, por que vocês estavam me procurando? Não sabias que eu deveria estar na casa do meu pai? Ela fala assim, teu pai e eu estávamos te procurando. Ele fala, mas eu estava na casa do meu pai. Percebam que ele diz e usa pai aqui em contraste com o que Maria fala, teu pai. Em um determinado momento Jesus vai dizer que meu pai, minha mãe, meu irmão e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Não que Jesus estivesse se desfazendo dos pais aqui, mas a ideia no texto não é que ele está brigando com eles, não é que ele está agora dando uma de, né? Mas para ele, o que ele espera deles é que eles entendessem que é natural
que ele estivesse ali. Quem sabe nas palavras de Jesus, o primeiro lugar que eles deveriam ter procurado era ali, no templo. Vocês não sabem? Não sabia, mãe. Não sabia como eu me encontrar, é aqui que eu tinha que estar. Essa é a ideia. É como se eu fosse dar um módulo de filosofia, que é a matéria que eu dou no seminário, eu viajo para Minas e chego lá, alguém de Minas, lá da igreja, fica me procurando 3 dias em outro lugar. Eu não sabia que eu estou dando aula aqui, era aqui que você ia me encontrar. O que Jesus está dizendo é, mas vocês não sabiam que era aqui o meu lugar? Que era na casa do meu pai? Aí a pergunta que cai é, como assim, pai? Como ele está usando essa expressão? E pasmem vocês, é a primeira vez que Deus é tratado como pai dessa maneira. Porque o judeu falava nosso pai, como se Deus fosse o criador de toda a existência humana. O que Jesus está falando aqui não é isso. Ele está falando que Deus é o pai pessoal dele. Isso é completamente diferente. Ele usa a expressão se referindo a Deus de maneira extremamente íntima, que ninguém usava por causa do respeito para com Deus. Então, nesse momento, Jesus já sabe quem ele é. Ele sabe que Deus é o seu pai pessoal. Mas eu penso que, apesar de Jesus saber que ele é seu pai, o seu conhecimento de quem ele é está em progressão. O seu conhecimento de todas essas coisas está de fato sendo absorvido cada vez mais por ele. Como eu disse, ele não era um bebê que já nasceu falando, eu sou a porta. Não, ele fez gugu dadá, comeu papinha, não era? Cresceu dentinho. O Lucas está ali com dente mole. Inclusive, essa semana eu fui tentar, extrair, até contei isso no grupo. E aí um tempão para convencê-lo, deixar eu amarrar o fio dentalzinho lá, amarrei e tal. Aí eu falei assim, agora o papai vai contar até 3. E aí eu vou te ajudar. Eu não falei arrancar, mas isso aí dá logo medo, Eu falei, eu vou te ajudar a, fazer com que o outro dente, cara, eu contei 1, 2, 3, só que eu puxei com medo, sabe? Aí não saiu, brother. Meu, ele ficou olhando pra mim assim, ó, você puxou. Eu falei, cara, eu quero pra dar um puxãozão pra, aqui o dente, mas não saiu. E eu puxei, eu traí a confiança do meu filho, Ele ficou, você puxou. Começou a chorar, foi mamãe, papai puxou meu dente. E aí pra eu falar, papai, desculpa, papai errou, o plano não era esse, era outro plano. E aí eu decidi que não vou mexer, deixa cair, porque doeu mais em mim que nele no final, Mas entende isso que, no caso do Lucas, ele confia em mim como pai, Eu não ajudo mais, Não depois disso. Mas ele confia em mim porque o conhecimento de quem ele é, pensem nisso, ele respeita as camadas do indivíduo e de como a gente vai progredindo como pessoa. A criança, como pequenininha, ela começa a conhecer, a Josi está vivenciando isso, acha os pezinhos, Você já está nessa fase de ficar com a mão nos pezinhos lá? Aí fica com o pezinho, tem hora que consegue botar o pé na boca, Assim, depois que cresce você não consegue mais. Mas chupar o dedão é uma delícia para a criança, porque ela conhece ali, a questão degustativa, a língua, ela vai se conhecendo, mas ela não tem uma concepção da realidade ainda. Ela não se conhece como um indivíduo, não é isso? Essa ficha vai cair muito tempo depois. Hoje eu acho que o meu filho com 6 anos, ele consegue identificar o mundo externo e ele, não é? Ele não chora quando tem fome, porque fome é uma intuição. Ele já sabe o que ele gosta de comer. Ele já tem um gosto específico. Ele já tem exigências. Tem coisas que ele não gosta. Tem pessoas que ele não lida bem. Ele já tem uma experiência e isso vai sendo progressivo. Ele não sabe de fato quem ele é. Porque se você fizer essa pergunta, quem é o Luca? Ele não vai te responder nada. Ele vai falar, é o Luca. Mas a gente vai se autoconhecendo até chegar a um estado de maturidade da nossa vida que a gente simplesmente sabe o nosso papel, a gente sabe as nossas habilidades, a gente sabe a nossa maneira de lidar com as coisas, a gente tantas e tantas vezes lida mal com as coisas e sabe disso, e na maioria das vezes procura um aperfeiçoamento das nossas falhas, mas isso precisa ser algo progressivo. Com Jesus não foi nada diferente, ele já não saiu engatinhando por cima das águas, não teve isso, ele teve que aprender a andar. Como é Deus aprendendo a andar? Mas e o conhecimento de que ele é o Filho de Deus, o Messias, com 12 anos já existe. Mas não tudo
nem na hora da sua morte. Porque quando eles perguntam quando que Jesus voltaria, ele diz, nem mesmo o Filho sabe. Porque Paulo vai dizer que Jesus é o próprio Deus despido de sua glória. Você sabe por que isso? Porque não foi um Deus que apareceu no céu e se revelou ao homem, que ele poderia ter feito isso. Porque ele vai fazer isso, como diz o Apocalipse, que todos os olhos verão. Mas o Deus que a gente crê é um Deus tão belo, que ele se faz homem para se relacionar com a gente. Percebe isso, a beleza disso? De Deus com 12 anos, aprendendo dos pais, dos mestres, simplesmente porque Deus quer demonstrar para a gente o seu cuidado para com os seus. Você sabe quando você quer iniciar um diálogo com uma criança e você vai e fala como criança? Todo mundo sabe disso, né? Ei, neném, né? Vem aqui com o papai. Eu era terrível, eu tinha um nenenês horroroso, né? Tem até um vídeo que eu tenho vergonha até de ouvir aqui. O nenenês, né? Você vai ter, papai tá aqui, né? Que fica falando daquele jeito, né? Porque acha que a criança gosta, né? Ela até ri porque é ridículo, né? Por isso que ela ri. É porque ela tá entendendo, é porque ela fala assim, que ridículo, né? Esse cara desse tamanho falando assim. Mas não é isso que Deus fez, gente. Pensa Deus em toda a sua complexidade, em todo o seu poder, como é que ele se comunica com o homem? Ele se faz homem. E padece na cruz, experimentado em sofrimentos, como diz Isaías, para mostrar para a gente que ele sabe o que quer ser alguém que sofre, alguém que está inserido nesse mundo decaído. Ele sabe disso. E ele se esforçou para que isso fosse de fato verdade para a gente. Mas tem algo mais nesse texto, que é o fato de que nós precisamos também ter essa ficha caída de quem nós somos. Percebe isso? Porque a história do Evangelho é justamente isso. É um chamado para os seus. Porque Deus conhece aqueles que são seus desde antes da fundação do mundo. Não que ele tenha escolhido uns para o céu, outros para o inferno, não estou falando disso. Estou falando que ele nos conhece. E ele espera que de fato essa identidade que a gente precisa de uma vez por todas estar travestido, seja real na nossa vida. Precisa cair um momento a ficha de que eu sou alguém amado por Deus, que fui salvo, que fui regenerado, que fui transformado. Por isso agora eu vivo a intensidade de quem eu sou. Como Jesus aqui. Eu queria que essa resposta fosse minha. Eu ia fazer de tudo para que um dia minha mãe e meu pai fossem me procurar e eu falasse assim, não sabia que é na casa do pai que eu deveria estar? Quem queria que isso fosse meu, cara? Mas não é, é de Jesus. Mas está aqui para que a gente entenda, para que Maria e José entendam que a nossa identidade de fato é nova. Somos novos indivíduos, somos pessoas novas, transformados, nascidos de novo. E na tua identidade agora, sabe o que está escrito? Não está mais Chico, não está mais André, não está mais Sara, não está mais Isa. Está assim, ó, lavado e remido no sangue de Cristo. É isso que está. É isso que você é agora, filho de Deus. E a gente precisa de fato aceitar isso e ser isso. E ser isso. Eu vou terminar com algo que eu vivenciei e foi uma experiência nesse projeto e foi até um tanto inusitado, né? Eu posso citar o nome aqui, não tenho problema, mas foi um rapaz nessa viagem, e ele é filho do pastor Luiz, lá de Braço do Norte, e terminou, durante o projeto, ele falando com seu pai, ele mandou um áudio para o pai, e o pai mandou o áudio para o grupo do projeto, que tinha um grupo, né, da caravana e tal. E o áudio era uma coisa assim, o menino é jogador de futebol, ele treina num clube, e ele manda o áudio para o seu pai falando assim, pai, eu não quero mais ser jogador de futebol. Interessante, eu tenho aqui, eu compartilhei até no grupo da igreja. Ele fala assim, eu quero ir para a obra, porque nada mais faz sentido na minha vida. São as palavras do menino. Nada mais faz sentido na minha vida, é isso que eu quero fazer, pai, eu entendi isso. É muito semelhante com a história, né? Ele teve uma experiência e entendeu que o que de mais precioso se pode conhecer estava ali.
Não é no Projeto 70, não é no pastor Jô, pastor Jairo, se pastor que seja, é no reino de Deus. Porque às vezes a gente procura Jesus em tantos e tantos lugares. A gente está procurando Jesus no milagre, está procurando Jesus na vitória, está procurando Jesus no sucesso pessoal. É assim que a gente procura Ele. Mas a gente não está procurando Jesus onde Ele realmente está, nas coisas do Pai. Quer ter uma experiência com Cristo mesmo, dessa transformação que eu estou falando? Se envolva com o reino de Deus. Eu não estou falando de proselitismo, de religiosidade, não. Estou falando de conhecer o Evangelho de fato. Não é uma questão de conhecimento intelectual. Deus é uma experiência na vida do homem que a gente precisa ter. Você não vai ter sentado nesse banco. Não vai. Quem sabe essas palavras lhe desafiem a fazer parte de algo realmente que faça sentido na sua vida. Para que alguém, quando lhe pergunte onde você estava, você possa responder: não sabia que eu estava cuidando das coisas do meu Pai? Amém? Amém. Vamos orar então?